Fala galera, tudo certo? Pedro Laforé, analista do TST, e hoje a gente vai dar prosseguimento à playlist 8 passos para a gente se destacar da massa. Essa playlist é um jogo muito importante, eu acho que ela vai fazer muita diferença na vida de várias pessoas. Então hoje a gente vai falar de modelos de questões. Bom, fazer questão é muito importante, todo mundo sabe disso. Só que a gente tem alguns modelos de questão que algumas pessoas não usam. Então, se você só faz questão depois de ter revisado um conteúdo, você pode estar aproveitando mal as questões. Então vamos lá, vou dar um exemplo aqui. Tem algumas pessoas que depois que revisar ou estudar um assunto, fazem o quê? Faz tipo assim, 120 questões. Eu não acho isso interessante. Por quê? Porque você acabou de estudar ou revisar o assunto e você queimou 120 questões que você poderia fazer ao longo do tempo. Então eu não acho muito produtivo você fazer isso. O que eu sugiro? A gente tem vários modelos de questão. O primeiro modelo de questão é para massificar. A gente vai usar as questões para massificar um conteúdo. E é justamente o que esse primeiro grupo de pessoas fazem. Só que as questões não se limitam só a isso. Depois nós podemos usar outros modelos e a gente vai conversar sobre isso aqui. Bom, então o primeiro modelo de questão para massificar o conteúdo. O que vai acontecer? Depois que a gente estudou um assunto, por exemplo, vamos estudar o artigo 5º da Constituição. Depois que a gente estudou o artigo 5º, a gente vai fazer algumas questões, umas 10, 15 questões. Essas questões, qual a finalidade dessas questões? É massificar o artigo 5º. Então, a gente acabou de estudar aquele assunto, o assunto está meio esparso, está meio abstrato. Essas questões vão ajudar a trazer esse conteúdo que estava muito abstrato mais para a prática. E a gente vai ter uma noção do que cai e o que não cai. Beleza, uma outra forma de a gente usar essas questões para massificar é depois das revisões. Vamos supor que a gente já estudou o artigo 5º e a gente vai revisar o artigo 5º depois de um tempo. Como é que a gente pode trabalhar? A gente pode fazer algumas questões antes de revisar e algumas questões depois de revisar. A finalidade das questões antes de revisar é fazer o quê? É forçar o nosso cérebro ao máximo. Por quê? Porque aquele conhecimento já vai estar sendo esquecido. Não é à toa que a gente está revisando. Então, a gente, ao fazer algumas questões que a gente não revisou, a gente vai trabalhar talvez 3 vezes mais com o nosso cérebro. E depois, quando a gente for revisar aquele assunto, vai ser uma revisão muito mais objetiva e muito mais efetiva. Porque a gente acabou de fazer umas 10 questões, por exemplo, de um assunto. A gente viu que errou, viu aquilo, viu isso. E ao revisar, a gente vai falar, pô, errei isso aqui, errei aquilo. Então é uma revisão muito mais centrada, muito mais objetiva, muito mais efetiva. Então essas questões, essas 10 questões antes de revisar, tem essa finalidade, que vai ajudar também a massificar o conteúdo. E a gente pode fazer algumas questões depois que a gente usou aquele assunto. Essas questões depois que a gente revisou, a finalidade é realmente para ver se está bem massificado aquele conteúdo. Porque, por exemplo, se a gente estudou um assunto, se a gente revisou, e de 10 questões que a gente fez, a gente errou as 10, alguma coisa está acontecendo, algum problema tem. Ou a gente estudou por um material ruim, ou a gente pegou um professor ruim, ou a gente não aprendeu direito, alguma coisa tem. E, em regra, as questões que a gente faz antes de revisar, a gente vai errar mais. E aqui não tem nenhum problema. Por quê? Porque já está caindo no esquecimento aquele conteúdo. Então algumas coisas a gente vai errar. Só que a gente vai errar, a gente vai ver porque errou, vai revisar e vai encaixar aquilo ali. E isso vai fazer com que a gente massifique muito mais um conteúdo e inclusive vai memorizar. Que a gente vai memorizar o quê? Pelo trauma. E a gente faz algumas questões depois que a gente revisou que vão massificar, que vão ajudar a massificar e ver se a gente massificou realmente aquele conteúdo. Beleza? Então esse é o primeiro modelo de questões que a gente pode fazer para massificar um conteúdo. Perceba, aqui a gente faz o quê? Por tópico. Aqui a gente faz por tópico. Isso deu o artigo 5º, vou fazer algumas questões depois, nas revisões faço questões antes e depois. Essas questões é para quê? Para massificar. Vou estudar, por exemplo, processo administrativo, mesma coisa. Estudo o processo administrativo, faço algumas questões, depois quando eu for revisar, questões antes, questões depois. Essas questões, qual a afinidade? Massificar o conteúdo. E tem algumas pessoas que só usam esse modelo de questão, só para massificar. A pessoa estuda, faz 120 questões, e aí acaba desperdiçando várias questões. A gente vive num momento que a gente não tem muitas questões atuais, então chega um certo período do nosso estudo que não tem mais questão atualizada. Então cada questão que a gente pode fazer é muito preciosa. Então desperdiçar uma questão é ruim. E se a gente acabou de revisar aquele assunto, ele está bem fresco, a gente não precisa fazer 120 questões. A gente faz algumas questões, umas 10, 15 questões só.
Dessa maneira a gente aproveita todas as questões ao máximo possível. Um outro modelo de questão, a finalidade é o quê? Para revisar. Aí, como é que funciona? A gente vai pegar um dia na semana, um período na semana, e a gente vai fazer questões de maneira aleatória. A finalidade dessas questões é o quê? Revisar o conteúdo. Vamos supor, como é que eu fazia? Eu sempre peguei o sábado só para fazer questão. Então, no sábado, o que eu fazia? No sábado eu pegava e dividia ali 1 hora por cada disciplina. E fazia 1 hora de questão dos tópicos que eu já tinha estudado, de maneira aleatória no QC. Então, a gente, ao fazer questões aleatórias, por exemplo, pegou o condicional, jogou ali, a gente pode aplicar alguns filtros de cargo, de banco e tudo mais, mas a partir do momento que a gente botou para filtrar e jogou tudo aleatório, os tópicos aleatórios, o que esse banco de questões vai trazer para a gente? Vai trazer as questões que são mais atuais e as mais importantes, que são as que mais caem. Então, por exemplo, se dessas questões mais atuais caíram, por exemplo, 10 de controle, o controle cai bastante e você vai estar revisando o que mais cai, o que é mais atual. Então, esse modelo de questão que a gente faz, que são as questões para revisar, a finalidade é revisar, a gente vai fazer sempre o quê? De maneira aleatória. Eu sugiro que faça por disciplina. Então, por exemplo, pegue um dia na semana, separe 1 hora por disciplina e dentro dessa 1 hora faça ou uma ou mais, não sei, depende de quantas disciplinas você estuda por dia, e dentro desse período faça questões de maneira aleatória, todos os conteúdos que você já estudou dentro daquela disciplina. Dessa maneira, o filtro natural de qualquer banco de questão, seja o QC, seja o TEC, seja algum outro, vai trazer o quê? As questões mais atuais, e dentro das mais atuais vai cair o que mais é importante, o que mais caiu para a banca e que, consequentemente, é o mais importante. Beleza? Então, a gente tem um primeiro modelo, que é o quê? Para massificar. Esse modelo a gente vai fazer o quê? A gente vai fazer por tópico. A gente vai pegar um tópico e vai fazer por tópico. A gente tem um segundo modelo, que é para quê? Para revisar. O que a gente vai fazer? Questões aleatórias. E a gente tem um terceiro modelo, que é o quê? Simular as condições de prova. Aqui é realmente para simular as condições reais. Esse tipo de questão a gente normalmente vai fazer dentro de um simulado real, ou de um simulado que a gente montou. Então a ideia desse tipo de questão é realmente que a gente tente usar essas questões para a gente simular ao máximo a prova e a gente pegar alguns erros que a gente cometeu na prova e cometer no simulado. E esse modelo de questão ele é bem importante. A gente vai pegar um simulado, ou uma prova anterior, ou um simulado que a gente comprou, ou montar um simulado com várias provas, dá para fazer isso. A gente vai pegar um dia e realmente a gente vai simular as condições reais de prova. Quanto mais próximo a gente simular as condições de prova, melhor para a gente. A gente vai falar especificamente sobre simulado real. Eu vou fazer um vídeo nessa playlist só disso, porque de tão importante que eu acho, mas já fica aqui essa observação, que tem um terceiro modelo de questão que é para simular as condições de prova. E a gente vai fazer aonde? Dentro de um simulado real. E a gente tem um quarto tipo de questão que não é bem um modelo, mas que é interessante a gente comentar aqui, que é o quê? São questões para passar o tempo. Não tem o que fazer, faça questão. Concurseiro que não tem o que fazer, faz questão. Por exemplo, você estudou, você marcou para estudar 5 horas num dia. Você estudou lá, bateu a sua meta, sobrou 1 hora. O que você vai fazer? Vai levantar, vai embora? Não, você vai fazer 1 hora de questões. Questão a gente faz, é bem prático, é bem objetivo, é bem dinâmico. A gente faz, revisa, coloca alguma informação que a gente errou ali dentro do nosso resumo. Então, assim, é bem dinâmico fazer questão. Não é tão chato quanto, por exemplo, ler a lei ou ler um PDF. Então, não tem o que fazer, faça questão. Então, galera, esse vídeo é um vídeo curto, porém eu acho bem interessante, que a gente falou basicamente de 4 modelos para fazer questão. E a gente tem que usar esses 4 modelos. O primeiro, para massificar, a gente vai fazer dentro de cada assunto, dentro de cada tópico do edital. O segundo é para revisar, a gente vai fazer questões de maneira aleatória. O terceiro, simular as condições de prova, a gente vai fazer dentro do simulado real. E o quarto é quando não tem o que fazer, faça questão. Dentro desses 3 modelos que eu passei para vocês, dos 3 primeiros modelos, a gente tem que observar o quê? O percentual. A gente tem que saber ler esse percentual. E um dos vídeos dessa playlist também vai ser só sobre percentual. Como a gente lê o percentual, quando é interessante. Por exemplo, pô, Pedro, eu tenho que, para eu estar em condições de passar, eu tenho que chegar até quanto em cada matéria? 90%, 80%, 85%? Quando é que eu posso começar a fazer prova? Quando você está 85%, 90%? Então a gente vai falar sobre percentual e como a gente usar o percentual a nosso favor, beleza?
Então, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, espero que esse vídeo acrescente para vocês e deixe aqui embaixo nos comentários quais modelos você usava. Você usava todos? Como é que você fazia? Esse vídeo deu uma luz para você? Fez mudar alguma coisa na sua vida? Deixe aqui nos comentários, beleza? E se você não é inscrito, se inscreva no canal, vão ter vários vídeos, já tem vários vídeos, a gente tem uma playlist 8 passos para começar a estudar, a gente tem minha trajetória do MPT, a gente tem essa playlist, a gente vai ter outros vários vídeos ainda. Fora, daqui a pouco eu vou pegar alguns assuntos para realmente tentar a gente conversar sobre os assuntos, vai ser uma troca de experiência. Não digo que vai ser uma aula, porque eu estou longe de ser um professor ainda, mas em breve espero ser. Mas eu vou pegar alguns assuntos que são bem complexos e eu quero desmistificar esses assuntos e compartilhar o que eu sei deles, beleza? Então, se você não é inscrito, se inscreva no canal, curta, compartilhe e tamo junto. Valeu, um forte abraço, tamo junto, até a próxima.